Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, em mais uma aula do nosso curso de português aqui para o YouTube. Nesse nosso curso, nós estamos abordando os principais conteúdos de concurso público, assim como esses que estão aparecendo para você aqui na nossa ementa. Outro assunto muito importante para a gente poder dar continuidade à nossa aula de hoje, eu quero destacar para você 3 links que você que nos acompanha já está sabendo já de cor. Quais são os 3 links? Primeiro, para baixar a apostila, está aqui embaixo o link. Baixa uma vez só, ela vai ter todos os conteúdos das aulas gravadas até o dia de hoje, até o momento, na verdade, né? E assim que a gente atualizar com mais conteúdos, atualizar a apostila, você recebe no seu e-mail gratuitamente. Faz o cadastro uma vez só, com tranquilidade. Segundo link, a playlist, para poder assistir a todos os vídeos postados até o momento. Terceiro link importante, você pode acessar esse curso por meio da nossa plataforma de ensino gratuitamente. Faz login, faz senha. E lá, o nosso sistema vai computar as suas horas. E no final do curso, quando todas as aulas estiverem postadas, quando você assistir a todas as aulas, você vai poder baixar gratuitamente o certificado de horas complementares para você poder utilizar na sua faculdade ou mesmo como um comprovante de um curso de capacitação que você realizou em língua portuguesa. Legal? Seguindo a nossa aula, nós estamos falando sobre a classificação dos sujeitos. Fechamos o sujeito indeterminado na última aula. Nós vamos falar hoje, então, sobre o sujeito oracional. Na verdade, nós vamos dar uma pincelada nisso. Por quê? Porque sujeito oracional, lembra que eu te falei que cada verbo tem a sua estrutura? Cada verbo é como se fosse um sol. E em volta desse sol, nós vamos ter um sujeito, às vezes não, mas muitas vezes sim. Um complemento verbal, às vezes podemos não ter complemento verbal também. Mas adjunto adverbial, nós vamos ter em volta desse verbo termos essenciais, termos acessórios, lembra que a gente conversou sobre isso? Termos integrantes. Então o verbo é um grande sol e em volta dele tem muitas coisas acontecendo. Mas se tem 2 verbos, é como se eu tivesse um sol aqui e um sol aqui. E entre eles, cada um tem a sua atmosfera, tem os seus planetas, tem as suas realidades. Cada verbo tem os seus pertences. Cada verbo tem o seu universo. Bom, sujeito oracional é quando eu olho para um verbo e eu vejo que o sujeito desse verbo é outro verbo. Na verdade, é uma outra oração. Ou seja, é um período em que eu tenho um verbo. É isso. E por que eu falei que nós vamos pincelar isso hoje? Porque nós estamos falando do período simples, que é quando tem um só verbo. O sujeito oracional, na verdade, ele está falando do período composto. É quando eu tenho 2 verbos. E aí, eventualmente, esse assunto é lá das orações subordinadas substantivas. Quando uma oração tem um papel de substantivo dentro da outra. Vamos olhar aqui esse exemplo? Vamos, ó. Estudar português é importante para a nomeação em qualquer concurso. Vamos perguntar para esse verbo aqui, ó, o que é importante para a nomeação em qualquer concurso. Ele vai te dizer, ó, tá aqui o que é importante. Estudar português. Percebe que esse verbo apontou para a oração que está ali atrás. Porque essa oração é sujeito desta outra oração. Isso é o sujeito oracional. Mas a grande pergunta que você pode fazer é, vem cá, então uma oração faz papel de sujeito? Sim e não. Por quê? Porque eu prefiro que você pense que uma oração faz papel de substantivo. Por quê? Porque pensando assim, você vai poder fazer referência ao que um substantivo, quais são as funções de um substantivo em uma oração. E aí você vai estar preparando a sua forma de pensar para o período composto. Um substantivo, ele pode ser sujeito? Pode. Um substantivo pode ser complemento verbal? Pode. Complemento nominal? Pode. Predicativo? Aposto? Sim, tudo isso um substantivo pode ser. Então é como uma oração faz papel de substantivo.
Sujeito oracional, sim, de fato, é uma oração que faz papel de sujeito para outra. Mas eu prefiro que você tenha em mente que uma oração pode fazer papel de substantivo, porque isso vai te preparar para fazer uma análise mais sistêmica, mais complexa. Nós vamos dar um outro passo nos nossos estudos quando você, a partir de agora, já se der conta disso. Uma oração pode fazer papel de substantivo. Caracas! E quais são as funções de substantivo? Porque substantivo é uma análise morfológica, né? Pode ser uma palavra, um nome pode ser um substantivo, um nome pode ser um predicativo, um predicado, né? Um nome pode ser um advérbio, um nome pode ser um adjetivo. O que um substantivo pode ser? Numa análise sintática, um substantivo pode ser sujeito, um substantivo pode ser complemento, um substantivo pode ser predicativo, um substantivo pode ser aposto. Legal? Então, só para preparar você, porque uma coisa, lembra que nós falamos na primeira aula? Uma coisa é a análise morfológica, outra coisa é a análise sintática. Por isso que eu te falei, e aqui embaixo está o link para você assistir às aulas de morfologia, que são um instrumento para os demais conteúdos. O que é morfologia? Nós vamos estudar o que é substantivo, o que é um artigo, o que é um verbo, o que é eventualmente um advérbio. Nós vamos conversar sobre o que são as conjunções, conjunção X, Y, Z. Isso é uma análise morfológica. Mas tem a análise sintática, que é a relação das palavras em um período, em uma frase, em uma oração. Legal? Bom, então é só isso, é só uma breve pincelada. Para te lembrar que nós estamos falando então que uma oração vai exercer papel de... Lembra desses termos aqui? Termo integrante, termo essencial, termo acessório. Ou seja, uma oração pode ter papel de sujeito, complemento verbal, complemento nominal, predicativo e aposto. Não está lembrado? Então eu vou desmembrar para você aqui esses gráficos aqui que nós vimos em outra aula, lembra? Nós vimos rapidamente aqui esses gráficos em outra aula. Deixa eu colocar um pouquinho melhor aqui, ó, para você na tela. Opa! Colocar um pouquinho melhor para você na tela, aqui, para você poder visualizar com tranquilidade, ó, aqui, vou botar mais pro cantinho. Lembra que nós falamos sobre esses gráficos aqui? Eu mostrei um mapa para você dos termos essenciais, sujeito, predicado, dos termos acessórios, adjunto, adverbial, adjunto, adnominal, aposto, dos termos integrantes, complemento do nome, complemento do verbo, agente da passiva, sim. Então é uma oração que você já sabe o que é. Na primeira aula nós vimos o que é oração, aquela sentença que tem um verbo que faz papel de sujeito. Ou então é uma oração que faz papel de objeto direto, objeto indireto, que é um complemento verbal. Ou é uma oração que faz papel de complemento nominal. Ou então nós temos uma oração fazendo um papel de predicativo. É isso. No caso do sujeito oracional, claro, é uma oração fazendo papel de sujeito. Mas eu quis aproveitar esse assunto, aproveitar esse tema, para abordar de maneira mais sistêmica o que logo nós vamos poder visualizar. Mas, como eu te disse, nós veremos isso com detalhes mais para frente. E por último, eu quero agora encerrar, como sempre, fazendo a nossa verificação de tudo que a gente conversou na aula de hoje. Uma aula super rápida, mas que eu acho que ajuda a nos dar um horizonte para que a gente possa perceber aonde nós vamos chegar. Falamos sobre as noções básicas de sujeito oracional, porque nós vamos aprofundar isso lá no período composto, que é onde nós vamos estudar com maior profundidade o papel de uma oração dentro da outra. Falamos sobre a compreensão básica sobre as funções de uma oração
como termo essencial, como termo integrante, como termo acessório. Essa foi a aula de hoje. E aí, agora te resta fazer o quê? Dar like no vídeo, compartilhar, te inscrever no canal para você apoiar esse projeto, se ele está sendo bom para você, né? Claro. E nós nos vemos no próximo vídeo, no mesmo horário aqui no canal. Por enquanto é isso, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.